A primeira vez que meu pai me obrigou a esfregar as mãos num cavalo onde não se deve, eu era bem pequena, nem tinha sangrado ainda e ainda acreditava que o mundo era só maldade de leve. Quando terminei, ele disse que eu era boa nisso e me mandou calar a boca. Saí de lá tropeçando nas pernas, com o estômago querendo cuspir tudo que eu era. Meu nome é Dolores Souza. Tenho 78 anos e sou de Brotas, interior de São Paulo. E olha, se você chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem, porque essa história vai te deixar com o estômago mais embrulhado que café de garrafa velha. Você acredita que o meu pai dizia que eu estava ficando doida porque eu gostava demais dos bichos da fazenda? Pois é, que menina não gosta de brincar com porquinho, com cabritinho, com aquele monte de criatura fofa? Mas para ele gostar de bicho era doença. Vai virar bicho também, é? Ele cuspia toda vez que me via fazendo carinho no cavalo. Cavalo, aliás, era meu refúgio. Eu falava com ele como se fosse gente. Às vezes eu achava que entendia melhor que a minha mãe. Mas não pense que era brincadeirinha de fazenda. Aquele homem fazia da minha infância um campo de guerra. Me colocava para carregar balde de água que nem gente grande, esfregar sujeira de porco com a unha, levantar antes do sol, trabalhar depois da lua. E se eu parasse para dar atenção para o cachorro? Pau. Se eu sorrisse para o gato? Chinelo. Uma vez me pegou escondida no pasto brincando com uma cabrita e me arrastou pelos cabelos até o galinheiro. Disse que era para eu aprender a não ser tão bicho. Vai entendê-lo. A minha mãe... Ah, coitada, estava ali, mas era como se fosse um bibelô empoeirado, sempre com aquele olhar de quem já desistiu. Ela não ria, não questionava, não dizia nem sim, nem não. Às vezes eu achava que ela já tinha virado parte do móvel da cozinha. E o pior nem tinha começado. Um dia ele apareceu na estrebaria com aquela cara de quem bebeu e não digeriu. Vai lá com o cavalo, passa a mão nele igual você faz sempre, disse ele encostado no portão. Só que naquele dia tinha algo diferente no tom. Aquela voz arrastada, esquisita. Eu fui, né? Tava acostumada com as ordens. A gente cresce achando que obedecer evita pancada. Mal sabia que naquele dia obedecer ia doer mais. Não, mais devagar, com vontade. Isso, aí mesmo. Ele falava como se fosse natural, como se estivesse me ensinando a varrer a varanda. Eu travei. Travei de um jeito que o corpo não obedecia. Disse que não queria, que aquilo era estranho, e foi aí que ele se aproximou, agarrou meu braço com uma força que deixou marca por dias e fez eu continuar. Mandou eu fazer o carinho onde não se faz carinho. É só um animal, ué. Qual o problema? Disse ele como se eu fosse a doida da história. Quando tudo terminou, ou melhor, quando ele se cansou de olhar, eu saí correndo. Vomitei atrás do galpão. Senti uma coisa na alma, meu bem, que nem nome tem. Nojo, raiva, medo, vergonha de existir. Quis cortar as mãos fora, mas tudo que eu podia fazer era me encolher num canto e fingir que aquilo não tinha acontecido. E sabe o que eu fiz depois? Fiquei dias sem olhar para os bichos, nem para o cachorro, que me seguia igual sombra, nem para o cavalo, que era como irmão. Eu fugia deles como se fossem culpados. Era a minha cabeça tentando arrumar lógica num absurdo. Mas ele percebeu. Ah, percebeu. O tipo de homem que fareja fraqueza como o urubu sente carniça. Começou a me seguir, como se quisesse garantir que eu ia fazer direitinho. Às vezes me chamava do nada. Vai lá dar carinho no boi. E eu sabia o que vinha. A voz dele era seca, mas o olho, aquele olho doente, meu Deus... Olhava como se fosse dono daquilo tudo, inclusive de mim. Não sei quantas vezes aconteceu. Perdi a conta. Toda vez era um pouco de mim que morria. Eu evitava cruzar o caminho dele, mas ele sempre dava um jeito. Já cheguei a me esconder em cima do armário do galinheiro. Só que uma hora ele achava. Tentei contar para minha mãe uma vez. Tentei, juro. Tava com o corpo todo doendo, com os olhos ardendo de tanto segurar choro. Esperei ele sair para a cidade, cheguei perto dela, baixei o tom. Mãe, o pai, ele tá me fazendo umas coisas com os bichos. Não consegui terminar. Ele apareceu do nada, como um capeta de botina, parado na porta, o olhar dizendo tenta,
Tenta abrir essa boca. Eu engoli as palavras como se fossem pedras. Naquela noite, ele me espancou como nunca antes. Disse que eu estava inventando história, que queria chamar atenção. Me arrastou pelo terreiro até o chiqueiro. Me jogou dentro e trancou. Quer virar bicho? Então dorme com eles, gritou. Achei que ia morrer ali mesmo, sufocada de medo e fedor. Passei a noite com um porco lambendo minha perna e depois mordendo. No outro dia, acordei com sangue escorrendo e palha grudada na cara. Ele me mandou tomar banho dizendo que eu estava uma nojeira. E depois segui meu dia, como se nada tivesse acontecido. Porque naquela casa, dor era rotina. E o silêncio era o único abrigo. Depois daquele dia, eu não cheguei mais perto de bicho nenhum. E olha que era a única coisa que me fazia sentir viva antes. Mas só de ouvir o mugido da vaca, o ronco do porco, até o cavalo pisando no chão, me dava enjoo. Era como se meu corpo lembrasse sozinho. Minha cabeça dizia, foge, e meu estômago virava. Tentei me esconder no meio das tarefas da casa. Passei a esfregar panela, até fazer bolha no dedo, cuidar das roupas, varrer quintal, até o chão brilhar. Só que fugir de homem ruim não adianta. Ele sente quando a presa está tentando escapar. Meu pai começou a me seguir. Não perguntava, não chamava. Ele só aparecia, atrás da porta, no canto do galpão, no milharal. Onde eu estivesse, ele surgia. Com aquele jeito calmo de quem já decidiu tudo, só falta executar. Vai lá ver os porquinhos, eles estão com saudade da sua mão. Ele dizia com aquele riso que não ria. Eu congelava. Tentava negar. Tô ocupada. Mas bastava um olhar mais comprido e ele já vinha perto. Com a mão pesada no meu braço, me puxava com força. E lá ia eu, marchando para o mesmo lugar que me tinha feito vomitar dias antes. E agora ele fazia questão de assistir. Ficava ali, de braço cruzado, encostado no mourão da cerca, como se estivesse avaliando uma novilha no leilão. Mandava eu fazer mais rápido e às vezes mais devagar. Manda eu fazer em locais que eu sentia nojo, colocar e tirar. Falava que era do jeito certo. E se eu demorava, ele rosnava. Vai logo, não me faça perder a paciência. A paciência dele, meu bem, era um bicho pior do que qualquer porco daquele chiqueiro. Teve uma vez que ele mandou eu tratar do bode. Disse que ele estava carente e que eu já sabia como resolver. Eu parei, travei, olhei para ele esperando um pingo de humanidade. E ele só disse, quer apanhar ou quer fazer direito? Escolha que não era escolha. Depois que acabava, ele me deixava ali mesmo e ia embora assobiando. E eu ficava sentada no meio da lama, olhando para o nada. Tinha vez que eu chorava, tinha vez que nem isso saía. A alma ia encolhendo, até sumir. Engraçado como o tempo passa mais devagar quando a gente está querendo sumir. Tinha hora que o sol nem andava no céu. E quando acabava? Ah, ele só limpava a garganta, dava 2 tapinhas nas costas e dizia, muito bem, tá aprendendo. E eu limpava a cara na manga da camisa e tentava lembrar como respirava. Os outros? Nada viam ou fingiam. Na fazenda, o povo tem esse talento de olhar para o lado. Tinha vizinha que comentava, essa menina vive metida com os animais, vai acabar igual a eles. E eu engolia a raiva, porque se eu abrisse a boca, vinha coisa demais. Minha mãe passava por mim com um pano de prato na mão e um silêncio nos olhos que doía mais que tudo. Tinha dia que eu achava que ela sabia. Tinha dia que eu torcia para ela saber. Porque talvez, se ela soubesse, ela fizesse alguma coisa. Mas não fez. Nunca fez. Lembro de um dia, estava no estábulo tentando ajeitar o feno. Veio ele por trás e disse, já viu como aquele cavalo te obedece? Deve ser porque sente seu carinho especial. Eu gelei, porque eu sabia o que vinha. E quando veio, eu já não era mais eu. Era só o corpo. O resto estava longe. Comecei a perder o gosto pelas coisas. Nem a comida descia direito. Eu sentava à mesa, mexia no prato, e quando ele me olhava, eu só abaixava a cabeça, porque olhar nos olhos dele era aceitar. E eu não queria aceitar, mas tinha que aguentar, porque naquela casa, quem resistia, perdia. Eu tentei contar para alguém, sim, mas não foi para minha mãe dessa vez. Era uma prima que veio visitar a gente com a avó dela, irmã da minha.
Uma menina mais velha, da cidade, dessas que já usava laço bonito no cabelo e falava enrolado. A gente ficou um tempo sozinha no fundo da casa, eu lavando pano e ela penteando o próprio cabelo no reflexo da água do poço. Você tá meio estranha, Dolores. Que foi? Ela perguntou, assim do nada. Eu pensei em falar. Tive vontade de dizer que meu pai andava mandando eu fazer coisa esquisita com os bichos, que ele aparecia do nada e me forçava a fazer carinho demais. Mas minha boca só abriu para soltar um fio de voz. Ele me manda fazer coisa que não é certa. Ela riu. Riu como se fosse brincadeira. Disse, homem do interior é tudo doido, ué. Meu tio falava que mulher tem que aprender até com cavalo. Você acredita? E seguiu penteando o cabelo como se nada. Você já sentiu nojo de amar alguma coisa? Não é raivinha, não. É aquele nojo que faz o estômago virar só de lembrar o nome. Pois foi isso que ele me fez sentir pelo bonito. O cavalo que eu mais cuidava, o único que parecia entender quando eu chorava baixinho, encostando o focinho no meu ombro. Era com ele que eu sonhava sair galopando para o mato e nunca mais voltar. Era. Porque depois daquele dia, até sonhar virou um tormento. Ele chegou na minha frente com aquele sorrisinho torto, com cheiro de pinga azeda e a alma mais suja que estábulo mal lavado. Hoje é o bonito. Ele tá muito agitado, precisa de carinho, mas daquele jeito que só você sabe. Eu fiquei sem reação. Meu corpo quis correr, mas o pé travou no chão, como raiz de árvore morta. Meu coração batia tanto que eu escutava no ouvido. E mesmo assim, obedeci. Porque desobedecer era pior. Sempre era. Me levou pelo braço até o curral, do jeito que se leva animal pro abate. O bonito relinchou quando me viu. Relinchou daquele jeito que só ele fazia, como se estivesse feliz. Mal sabia ele mandou eu escovar. Começa devagar para ele confiar, disse com aquele olhar que parecia lamber as palavras. Eu fazia tudo com as mãos tremendo. Quando tentei parar, ele se irritou. Vai largar agora? Depois reclama quando o bicho fica bravo. Ele chegou mais perto, mandou eu acariciar o cavalo nas partes que só o tratador encostava. Mas não era para limpar, nem para examinar a doença, nem para nada que tivesse sentido. Era só para satisfazer aquela obsessão nojenta que ele carregava. Aquela fixação doente de me usar para assistir, como se estivesse vendo um filme feito só para ele. E eu ali, virando cena de horror, sem gritar, sem fugir, sem alma. Mas não acabou aí. Ele olhou para o bonito, olhou para mim e murmurou, já está quase pronta. E antes que eu entendesse o que significava, ele me empurrou para dentro do cercado, me jogou no chão de terra batida. Caí de lado, bati o ombro, arranhei o rosto. Nem deu tempo de levantar. Ele subiu por cima de mim como quem doma animal selvagem. Naquele dia, ele fez o que homem nenhum devia fazer com ninguém, quanto mais com a própria filha. Ali, no chão do curral, com o cavalo relinchando, o sol queimando e o mundo calado como cúmplice. Não gritei. Não porque não doía, mas porque o grito já tinha morrido fazia tempo. Ele rasgou o resto da minha alma pequena, alma inocente, como se estivesse arrancando mato ruim. Depois se levantou, cuspiu no chão, ajeitou o cinto e disse, não reclama. Quem brinca com bicho aprende como eles gostam. Saí de lá andando torta, com as pernas falhando, o corpo pesado como se carregasse pedra. Passei pela varanda com a saia suja de sangue e pó. Minha mãe fingia dobrar lençol. Fingiu não ver. Nem piscou. Ela sempre escolhia não ver. Porque ver significava admitir. E admitir significava fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, ela nunca fez. No quarto, me deitei no canto e fiquei ali. Nem dormi, nem chorei. Só fiquei. Feita coisa quebrada que ninguém repara. O bonito ficou 2 dias relinchando do curral, como se chamasse por mim. Mas eu não fui. Nunca mais fui. A comida perdeu o gosto. A água queimava na garganta. O banho virou tortura. Até o sol me dava raiva, porque tudo seguia igual. A casa em silêncio. O rádio ligado de manhã. O galo cantando e eu. Eu era um buraco dentro de mim mesma. No outro dia, ele fingiu que nada tinha acontecido. Me mandou colher ovo, lavar pano de chão, varrer o galpão.
E ainda soltou: "A menina tá andando torto, hein? Deve ter pisado em prego." E riu. Riu como quem conta piada em roda de bar. Eu só abaixei a cabeça, porque se levantasse, ia voar em cima dele. E morrer. As outras pessoas da fazenda notavam. Claro que notavam. A menina que antes cantava baixinho para as galinhas, agora andava muda, com olhar de cachorro espancado. Mas ninguém falava nada. Só cochichavam no terreiro. Só evitavam cruzar meu caminho, como se eu fosse praga. Mas a praga não era eu. À noite, deitada no chão do quarto, comecei a pensar em desaparecer, sumir, me perder no mato, virar bicho de verdade igual ele dizia. Porque bicho, pelo menos, não sente esse tipo de dor. Bicho não tem memória. Mas alguma coisa dentro de mim ainda respirava. Um fio, um resto de faísca. E eu prometi para mim mesma, ali deitada, com o corpo queimando e a alma fedendo. Um dia eu ia sair dali, nem que fosse rastejando. E esse dia estava mais perto do que eu imaginava. Agora me diga, ainda está aí comigo? Porque se chegou até aqui, já deixa seu like e comenta de onde você me escuta. Essa história não é fácil, mas é minha. E não tem mais volta. Depois daquele dia no curral, uma coisa aconteceu comigo. Ou melhor, deixou de acontecer. Eu não sentia mais nada. Nem medo, nem raiva, nem nojo. Era como se meu corpo ainda existisse, mas a alma tivesse ido embora pedir as contas. E ficou só o casco. Um trem andando no automático, respirando porque o pulmão ainda não tinha aprendido a parar. Passei a trabalhar dobrado. E não era para agradar ninguém, viu? Era para evitar ser notada. Se tem uma coisa que aprendi naquela casa, é que ser vista era pedir para sofrer. Então, eu me tornei invisível do jeito que ele gostava. Calada, submissa, lavando as cuecas dele sem olhar nos olhos e dizendo: "Sim, senhor", para tudo que ele mandava. Nem era medo mais. Era cansaço. Da alma, da vida, de mim. Acordava antes do galo. Não porque queria adiantar o serviço, mas porque dormir significava sonhar. E sonhar, bom, sonhar me fazia lembrar. E lembrar me fazia querer bater a cabeça na parede até esquecer de vez. Então, melhor ficar de pé, com a vassoura na mão, com a cara suja de cinza do fogão, com as costas doendo de tanto carregar balde de água. Melhor ser útil, melhor ser ninguém. Teve um dia que ele chegou em casa bêbado, como sempre, e me mandou ajeitar o travesseiro dele do jeito que ele gostava. Eu sabia o que aquilo significava, mas não recusei. Peguei o travesseiro, arrumei a cama, abaixei os olhos, fechei a porta por dentro, fiz tudo igualzinho, porque se não fizesse, meu bem, a surra vinha de um jeito que a pele não esquecia. Meu corpo virou ferramenta. Se ele queria café, eu fazia. Se queria silêncio, eu calava. Se queria riso, eu fingia. Até chorei de mentira uma vez, só para ele achar que estava no controle. E ele adorou. Assim que eu gosto, menina obediente. E eu sorri por fora, enquanto por dentro me jogava num buraco cada vez mais fundo. A casa era pequena, mas os cantos onde eu me escondia eram infinitos. Eu cabia dentro do armário de lenha, dentro do porão, atrás do curral, embaixo da mesa da cozinha. Tudo para tentar sumir. Uma vez, me enfiei entre os sacos de ração e fiquei horas lá. Só saí quando minha barriga começou a roncar mais alto que os porcos. Ninguém perguntava onde eu estava. Minha mãe continuava do mesmo jeito, limpando as mesmas coisas, repetindo as mesmas preces, com o olhar preso num ponto que ninguém via. Se alguém entrasse com um elefante dentro da sala, ela não mexia um músculo. Às vezes, eu achava que ela tinha morrido por dentro antes de mim. A comida virou rotina. Farinha com feijão quando tinha. Quando não tinha, água morna com um fiapo de açúcar e um sorriso amarelo na boca da mãe. Eu comia devagar, não porque tinha medo de acabar, mas porque era a única coisa que ainda me lembrava que eu tinha boca. Aos domingos, ele botava de melhor roupa, a mesma de sempre, e saía para a cidade. Voltava com cheiro de perfume barato e hálito de cachaça. "Tô indo cuidar dos negócios", ele dizia. Que negócio era aquele, só Deus e o boteco sabiam. E eu ficava contando os minutos para ele voltar. Não de saudade,
mas para saber quanto tempo eu tinha de paz. Foi nesse meio tempo que comecei a falar sozinha. Murmurava umas palavras que nem eu entendia, só para escutar um som que fosse meu, porque minha voz estava sumindo e eu tinha medo de esquecer como se usa. Às vezes, conversava com o fogo do fogão, às vezes com a galinha manca do quintal, e uma vez falei com um espelho quebrado. Perguntei, você ainda é eu? E ele, claro, não respondeu. Fiquei menstruada no meio disso tudo, sozinha, com dor e sem saber se aquilo era castigo ou milagre. Sangrei em silêncio, escondendo a calcinha atrás da pedra do quintal, lavando no escuro, com medo dele ver e inventar mais algum ritual nojento. Ele percebeu, claro que percebeu. Disse, tá virando moça, hein? Agora que tá boa mesmo. Eu engoli o vômito. Sorri com a boca enquanto a alma gritava. A escola? Esquece. Aquilo virou lembrança bonita. Um dia vi uns meninos passando com um caderno debaixo do braço. Fiquei olhando com uma saudade que doeu nos ossos. Queria segurar uma caneta, escrever qualquer coisa, nem que fosse socorro em letra torta. Mas a única escrita que eu fazia era esfregando sabão no tanque até formar bolha. As noites continuavam longas, mas agora eu já não esperava mais nada. Nem milagre, nem castigo. Só queria passar. Só queria chegar no outro dia viva. Porque, por mais estranho que pareça, eu ainda achava que ia sair dali. Que um dia aquele verme de chapéu ia cair duro na estrada e eu ia dançar em cima da cova dele. Mas enquanto isso não acontecia, eu seguia. Como sombra, como pano de chão, como qualquer coisa que não fosse mais eu. Dizem que mãe sente, que mãe sabe, que mãe percebe. Então a minha devia ter nascido sem essa antena, ou com ela quebrada de fábrica, porque eu podia passar arrastando a alma no chão, que ela só via o pano de prato torto no varal. Mas teve um dia que nem ela conseguiu fingir. Eu estava sentada no chão da cozinha com um pano molhado na mão e o olhar grudado numa mancha na parede, que nem era mancha. Era só um buraco que o tempo fez. A perna tremia sozinha, como se quisesse fugir sem mim. Ela parou do meu lado, colocou a bacia no chão e perguntou com uma voz que parecia ter saído de um filme mudo. Tá doente, menina? Minha vontade era rir. Doente? Doente tinha sido ontem. Hoje eu já estava em estado terminal emocional. Mas eu só balancei a cabeça, como quem diz, não incomoda não. Ela insistiu. Tá com algum problema? E aí, pela primeira vez, minha língua resolveu sair do exílio. Falei baixo, quase sussurrando. O pai faz coisa comigo. Coisa feia. Ela parou. A mão congelou na borda da bacia. E eu pensei, é agora que ela chora, que me abraça, que me leva para a cidade, que me salva. Mas em vez disso, ela virou o rosto. Deu 2 passos para trás. E soltou. Não inventa mentira, menina. Eu não entendi na hora. Achei que tinha escutado errado. Mentira? Perguntei. E ela veio para cima de mim com o dedo apontado. Seu pai é um homem duro, mas direito. Você que está inventando coisa porque está ficando rebelde. Rebelde? Eu, que já tinha virado um boneco sem pilha, que nem chiava mais? Ela não parou por aí não. Disse que ia me ensinar a respeitar homem de bem. E me botou de castigo. Isso mesmo, de castigo. Trancada dentro do quarto, sem comida, sem água, com o sol entrando pelas frestas e o estômago roncando mais que porco no cio. Passei horas ali, com sede, com fome e com o gosto da injustiça entalado na garganta. Queria gritar, mas para quê? Se até minha mãe me chamava de mentirosa, quem ia acreditar? Deus? Deus tinha saído para almoçar fazia tempo e não voltou. A pior parte nem foi a fome. Foi escutar a voz dela na cozinha, cantando baixinho enquanto lavava a louça, como se nada tivesse acontecido, como se a filha dela não estivesse apodrecendo por dentro, trancada a 2 cômodos de distância. Naquela noite, quando abriu a porta, jogou um prato no chão e disse, come aí, e amanhã quero ver sua cara limpa e sua língua guardada. Nem olhou nos meus olhos. Acho que sabia o que ia encontrar se olhasse. Mas ela não sabia tudo. Não sabia que naquele momento eu cortei o último fio que ainda me ligava a qualquer esperança de salvação dentro daquela casa.
Se minha própria mãe me escolheu para carregar a culpa, então eu não era filha, era castigo. E olha, você pode pensar, ela devia ter fugido. Mas fugir para onde? Com o quê? Com que força? Eu mal conseguia segurar a colher e ainda tinha que fingir que comia com gosto, para não levantar suspeita de estar amargando demais. Teve um dia que ele chegou mais tarde do que o normal. Eu estava estendendo roupa e ele encostou na porta com aquele olhar de quem já fez o mal e quer repetir. Sua mãe acha que você anda mentindo muito, e mulher mentirosa tem que aprender calada. E deu risada. Aquela risada seca que parece rasgar o ar. A mão dele apertou meu ombro com mais força do que devia. E eu nem reagi, porque o corpo já tinha virado madeira, e madeira não sente mais nada. Mas dentro da madeira um fogo ainda queimava. Lento, fraco, mas vivo. Eu passei a noite olhando o teto, sem piscar, pensando em todas as vezes que engoli dor calada, pensando no quanto a palavra mãe tinha perdido o sentido. Porque mãe, de verdade, segura, não solta, não julga. E se julga, pelo menos pergunta antes de condenar. Ela não perguntou, só trancou a porta e jogou a chave. O domingo sempre teve um cheiro estranho naquela casa. Cheiro de coisa parada, de castigo prestes a sair do forno. E naquele dia, o cheiro veio mais forte. Mas não era da comida que a mãe fazia cedo, nem do sabão de barra que eu usava para esfregar o banheiro. Era outro. Um cheiro adocicado, enjoado, grudento, de gente que quer esconder podridão com perfume barato. Ele apareceu na porta já passando da hora, com a camisa desabotoada, tropeçando no próprio pé e o rosto mais vermelho que brasa. Entrou chutando tudo, jogando o chapéu na cadeira como quem joga o mundo fora. A mãe estava na cozinha. Eu, no canto da casa, tentando fingir que não existia. Você está fedendo a mulher, Antônio, ela disse, com os olhos brilhando de uma fúria que eu nunca tinha visto sair dela. Não era ciúmes, era decepção, daquelas que ardem no peito de quem já aguentou demais. Ele nem respondeu. Foi direto nela. O primeiro empurrão derrubou a bacia d'água no chão. A segunda mão veio como raio, estalando no rosto dela. E a terceira... Eu não vi, porque saí correndo. Aquilo não era cena para repetir. Fui sem rumo. Só queria sair da casa, do barulho, do cheiro, do gosto amargo de ver a mãe sendo esmigalhada por um homem que chamava de marido. Passei pela horta, subi pelo milharal, virei à esquerda e acabei num lugar onde quase nunca ia, o cercado dos cabritinhos. Era um canto mais isolado, úmido, cheio de palha velha, mas com silêncio. E silêncio, naquela noite, era ouro. Me sentei no canto, encostada no mourão. O coração batia no pescoço. Os dedos tremiam. O corpo queria desaparecer dentro da roupa, mas pelo menos ele não estava ali. Fiquei um tempo quieta, respirando o cheiro forte dos animais, escutando o balido de um ou outro mais agitado. Passou meia hora, talvez mais, e eu achei, tola que sou, que tinha me salvado, até escutar o portão rangendo. A sombra dele apareceu na entrada, cambaleante, arrastando as palavras. O rosto ainda molhado de suor, a boca com cheiro de cachaça velha e perfume que não era da mãe. Sabia que tu ia correr para cá. Sempre se esconde entre os bichos, né? Levantei de um pulo. Tentei ficar firme, mesmo com as pernas tremendo. Não vem, que hoje eu não faço. Acabou. Chega dessas loucuras suas. Ele se aproximou devagar, como quem ronda o medo. Loucuras? Você não gosta de animal? Então aproveita. Você é doente. Cuspi as palavras sem pensar. Isso não é coisa que homem faz, muito menos com a própria filha. Você precisa ir de cadeia ou de um médico desses que mexe na cabeça. Riu. Riu com a cara de quem perdeu a alma. E então, diante dos meus olhos, fez o impensável. Agarrou uma ovelha fêmea, trancou a porteira e... fez. Igual fez comigo aquela vez. Igual me obrigava a fazer. Mas agora com um animal indefeso que nem sabia o que estava acontecendo. Gelei, corri para cima dele, empurrei, bati com o punho, gritei para parar, mas ele estava fora de si. Pegou impulso,
e me acertou um murro no queixo que me jogou no chão. Tudo apagou. Sumiu. Apaguei com o gosto de ferro na boca e os olhos ainda presos na cena que jamais sairia da minha cabeça. Acordei com o som da ovelha chorando, gritando baixo, assustada. Estava caída, com o corpo encolhido e os olhos arregalados, igual bicho atropelado. Me arrastei até ela. A carícia que fiz na cabeça dela foi mais para mim do que para ela. Queria pedir desculpa. Mas como se pede perdão por algo que você nem causou? Ela sangrava. Devagar, mas sangrava. Peguei o pano do avental, limpei o que consegui e fui até o depósito onde ficavam os medicamentos. Catei um frasco de analgésico animal, apliquei com a mão tremendo, sem medir direito, sem pensar direito. Peguei a pomada cicatrizante, passei devagar, limpando o resto de sangue com cuidado. A cada toque, meu coração apertava. Eu sabia o que ela estava sentindo. Ninguém precisava me explicar. Fiquei ali horas, chorando sem fazer barulho, porque até o choro, naquela casa, era perigoso. Quando a ovelha parou de tremer, levantei. Voltei para casa andando feito fantasma. Entrei pela porta da cozinha e vi ele, sentado na mesa, com a camisa suada e o prato cheio, comendo como se tivesse voltado da missa. Nenhuma palavra, nenhuma vergonha. Só aquele jeito frio de quem acha que tudo é permitido. Sem pensar, peguei a panela de ferro que estava no fogão. Aquela velha, pesada, que minha avó dizia que durava a vida inteira. Levantei com força e acertei com tudo nele, bem no meio daquele globo gigante que era para existir um cérebro, mas que não existia nada além de vento. O barulho ecoou. A mãe gritou. Ele cambaleou para trás, o sangue já descendo pela testa, mas nem caiu. Levantou, furioso, olhos vermelhos, dentes cerrados. "Você me paga, sua peste", disse, e veio para cima. Bateu com tudo, até eu não ver mais nada. A dor ficou para depois. O mundo apagou antes. A última coisa que escutei foi a voz da minha mãe, não gritando meu nome, mas dizendo: "Você não presta mesmo, menina." Quando acordei daquele apagão, não fui heroína nem mártir. Não levantei de um salto, nem desejei revanche. Me arrastei, literalmente. As pernas mal obedeciam. A cabeça parecia estar sendo martelada por dentro. E a boca, seca feito terra de roça em janeiro, só conseguia soltar um gemido rouco. Levantei devagar, tonta, e me enfiei no meu quarto com a porta quase caindo da dobradiça. Fechei por dentro, tranquei com aquele pedaço de madeira que a gente usava para escorar e ali fiquei, 3 dias inteiros, sozinha, sem pergunta, sem socorro, sem ninguém bater na porta nem para fingir preocupação. A mãe seguiu a vida como se eu tivesse saído para pastar e voltava depois. Nem um pano molhado ela trouxe, nem um pedaço de pão. Quando a casa ficava vazia, o que só acontecia quando ele saía para algum lugar beber ou tratar gado, eu me arrastava até a cozinha, pegava um punhado de arroz frio, bebia água direto do filtro e voltava para o quarto como quem volta para o caixão. Foram 3 dias olhando o teto, escutando os passos pesados dele do lado de fora, os pratos batendo, os galos cantando como se nada tivesse acontecido, e pensando em tudo. Como foi que eu vim parar nisso, eu me perguntava. O que eu fiz para cair numa família podre dessas? Será que nasci errada? Será que Deus estava ocupado demais cuidando de outras almas e esqueceu que eu existia? Porque não era possível. Tanta crueldade num canto só. E ninguém fazia nada. Me doía lembrar 2 bichos, do sofrimento deles, daquela ovelhinha, do grito dela, do olhar sem culpa, do líquido vermelho escorrendo. Me dava uma revolta que queimava mais que febre. O que aqueles animais fizeram para merecer estar na mesma terra que aquele homem? Nem voz eles tinham para se defender. Eu ao menos gritava, mesmo que ninguém escutasse. Eles, nem isso. E aí, o pior, a mãe. Ah, minha mãe. Aquela mulher que devia ter sido abrigo, virou parede, dura, fria e cega. Odiava ele, claro, mas a raiva que eu sentia dela era diferente. Era o tipo que fermenta devagar, porque ela tinha escolha. Sabia que ele era um bicho, sabia que me olhava estranho, sabia de tudo, e não fez nada, nada,
Deixou. Sempre deixou. Por isso, no fundo, ela merecia cada chifre que levava, cada grito que tomava, cada tapa que fingia não ter sentido. Escolheu ficar. Escolheu fingir que não via. E escolheu virar igual a ele, cúmplice por covardia. No terceiro dia, levantei sem dor. Não porque tinha sarado, mas porque o corpo tinha se acostumado. A dor virou parte do meu sangue, da minha carne. Me olhei no espelho rachado do canto do quarto e vi um rosto que eu não reconhecia mais. Os olhos já não pediam socorro, só esperavam a hora. Saí sem fazer barulho. Passei pela sala, ele estava jogado na cadeira com o jornal nas mãos, a cara de sempre. A mãe, de costas, mexendo o feijão. Nenhum dos dois disse nada. E eu também não. Eles tentaram. Ele chamou. Dolores. Ela arriscou. Quer café, filha? E eu passei reto, como se tivessem falado com uma parede. Voltei para o curral. Depois de tanto tempo fugindo dos bichos, tentando proteger eles do toque daquele homem, percebi que esconder não era mais solução. Ele não ia parar. Ele não tinha freio, nem medo, nem vergonha. Então, que pelo menos eu estivesse ali, junto com eles, cuidando como dava. Eles mereciam mais de mim do que qualquer ser humano naquela casa. Comecei a tratar dos porcos, escovar os bois, dar banho nos cachorros. A vaca leiteira que ele vivia xingando agora ganhava carinho e canto baixinho. E o Bonito, meu cavalo, voltou a ser meu confidente, o único que me olhava como se ainda visse alguma coisa boa em mim. Voltar para ele, para o Bonito, foi como voltar para casa. E dessa vez, eu não era mais a menina medrosa de antes. Tinha uma dureza dentro de mim que nem as pancadas dele conseguiam tirar. Ele percebeu. Passou a me seguir com os olhos. Parado no canto do terreiro, me olhando escovar o Bonito. Dava para sentir o incômodo no ar. Tava com ciúmes, eu sei, do cavalo, dos bichos, de não ter mais controle. Eu não obedecia mais, não me encolhia, e quando ele ameaçava levantar a mão, eu estufava o peito, olhava bem dentro dos olhos dele e dizia: bate, ué, bate mais forte, mostra o homem que você é. Ele ficava sem saber o que fazer, me encarava vermelho e acabava saindo, desarmado, porque quando a gente para de ter medo, o monstro vira só um velho ridículo. A mãe assistia tudo de canto, sem dizer nada, a mesma covardia de sempre. Mas eu não precisava mais de defesa, não esperava mais resgate. Agora eu era minha própria muralha, e a queda dele ia ser do meu jeito. Só faltava a hora certa. A paz, quando veio, não veio como abraço, veio como silêncio suspeito, como quando o temporal some de repente, mas a gente sabe que o trovão ainda está engasgado no céu. Ele começou a me ignorar. Não gritava, não mandava, não forçava. Só observava, sentado no batente da casa, afiando aquela navalha velha que ele dizia que era da juventude. E ficava assim, por horas. Sem falar, mas falando tudo com o olho. Homem daquele tipo não aguenta ver quando perde o trono. Ainda mais ele, que sempre achou que mandava até na direção do vento. Não podia suportar ver que eu andava com a cabeça erguida, que eu não tremia mais, que os olhos dele batiam em mim e voltavam sem arrancar nada. Era um câncer que achava que ainda tinha poder sobre a célula doente. Mas eu não era mais doença. Eu era remédio amargo. Passei a viver mais fora da casa do que dentro. Tomava café e já sumia. Ia para o curral, para o cercado, para o fundo da fazenda. E lá, entre os bichos, eu respirava. O Bonito virou minha extensão. O cavalo que me ouvia sem perguntar, que entendia só pelo jeito que eu segurava a rédea. Ensinei ele a pular cerca, virar com o toque da perna, deitar sob comando. Não era só para exibir. Era preparo, era meu plano. E ele entendia. Os dias passavam e eu, pela primeira vez, comecei a pensar que talvez, só talvez, a vida tivesse um cantinho de paz guardado para mim. Que aquele silêncio era trégua. Que o inferno tinha ficado satisfeito com o estrago. E aí, como toda tola que conhece o alívio depois da pancada, eu me iludi. Achei que podia durar, mas o diabo não dá descanso. Ele disfarça. Naquela noite, cheguei da lida com os olhos ardidos de sono,
cheiro de capim grudado na roupa e o corpo doído daquele cansaço bom, de quem trabalhou, não de quem apanhou. Entrei pela cozinha, já com o prato na cabeça, quando ele me chamou. Senta aí. Sentei. Nem pensei. O jeito que ele falou foi seco demais para contrariar. O prato na mesa, o copo na mão e a cara enjoada de quem está prestes a vomitar uma bomba. Você vai se casar. Depois de amanhã. Não entendi de primeira. Pisquei. Ele repetiu. Devagar, como quem explica coisa óbvia para criança burra. Um conhecido meu da cidade, homem sério, vai botar você nos eixos, vai te ensinar a obedecer. Meu trabalho já deu. A vontade que eu tive foi de cuspir na cara dele, mas só encarei. Demorei um pouco e disse com a voz mais firme que já saiu da minha garganta. Eu não caso com um homem que conhece você, porque quem conhece você e continua perto é podre igual. A resposta veio na pancada da mão dele na mesa. O prato pulou. Você vai obedecer? Eu levantei sem dizer mais nada. Fui para o meu quarto, mas não para chorar, nem para reclamar da vida. Fui para decidir. Era agora ou nunca. Esperei a casa dormir. A mãe foi a primeira. Apagou a luz, fechou a porta, nem um suspiro saiu do quarto dela. O ronco dele veio depois, forte, descompassado, mistura de cachaça com arrogância. E ali eu soube. Era hoje. Me vesti com a roupa que ele odiava que eu usasse. A única que tinha um pouco de cor, um pouco de mim. Peguei a trouxa com 2 blusas, uma saia e um par de meias remendadas. Abri a gaveta da cozinha, subi na cadeira e peguei a lata. A velha, aquela que guardava dinheiro amassado para emergência, e me diz, se aquilo não era emergência, o que seria? Saí de casa na ponta do pé. O chão rangia, mas o medo já não morava mais em mim. Fui até o curral. O bonito me viu e veio correndo. Encostou o focinho no meu ombro e eu quase chorei. Mas não podia perder tempo. Abri a porteira dele e antes de montar, olhei em volta. Todos os outros bichos estavam ali, dormindo, encolhidos, silenciosos, cada um com a própria história de sofrimento, cada um com medo de acordar com o barulho da raiva daquele homem. E aí me deu o estalo. Não podia ir embora e deixar eles ali. Não podia fugir e esquecer quem também era prisioneiro. Fui de curral em curral, soltando um por um. Vacas, bois, porcos, cabritos. Até as galinhas eu tirei do galinheiro, deixando a porta aberta para o mundo. Eles saíram devagar, meio sem entender, mas saíram e correram. Espalharam no campo como quem renasce. Montei no bonito. Ele nem precisou de ordem. Sabia o caminho. Sabia que aquela noite era a nossa. O galope cortava o escuro. O vento batia no rosto como tapa de realidade. E eu sorria. Pela primeira vez, sorria sem culpa, sem dor, sem peso. Fugimos. Eu, uma menina remendada por dentro. Ele, um cavalo salvo. Atrás, a fazenda apagava nas sombras. E com ela, tudo que eu fui obrigada a suportar. Naquela estrada, com o céu em cima e a terra embaixo, eu soube. Agora sou livre. E não volto nunca mais. Fugir é bonito só no cinema. Na vida real, dói, arde, racha a alma e o pé. A estrada de terra era mais longa do que qualquer coragem que eu tivesse criado no peito. Mas bonito ia. E onde ele fosse, eu ia junto. Porque naquele momento ele era tudo o que eu tinha. O cavalo e uma lata com dinheiro amassado. E claro, uma coleção de cicatrizes internas que ninguém via, mas que gritavam a cada galope. Não sabia para onde ir. Só sabia de onde eu não queria voltar. A primeira cidadezinha apareceu no horizonte quando o céu já dava sinal de segunda-feira. As pernas doíam, a barriga reclamava, mas eu segui. Fingi ser uma moça qualquer que tinha saído para visitar parente. Ninguém perguntou nada, porque no interior ninguém quer saber. O povo olha, julga, mas não pergunta. Ainda bem. Procurei um canto para me esconder. Achei uma construção abandonada no fim da rua. Telhado caído, parede rachada, mas cobria da chuva e da vergonha. Amarrei bonito num tronco velho, me sentei no chão e ali fiquei. Dormi com fome e esperança. E foi a primeira vez em muitos anos que o sono não foi interrompido por gritos ou mão suja puxando-se o lençol. Acordei com o sol queimando o rosto
e um grupo de crianças jogando pedra na parede do barracão. Me olharam como se eu fosse bicho, e eu era um bicho fugido, assustado, sem rumo, mas com garras afiadas por dentro. Peguei o pouco de dinheiro e fui até uma venda. Comprei pão seco, 2 ovos e uma garrafinha de água. O homem do balcão me olhou torto. Perguntou: "Vai para onde, moça?" Respondi com a boca cheia: "Pro mais longe que der." Virei errante. Dormia onde dava. Comia o que achava. Algumas pessoas ajudavam. Outras fingiam que nem viam. Um homem tentou me seguir num beco. Virei com a faca de cortar capim na mão. Ele sumiu. Nunca mais ninguém tentou. Arrumei um bico lavando prato numa pensão. A dona era seca, mas justa. Me deixava dormir no depósito de produtos de limpeza. Tinha cheiro de cloro e sabão de coco. Melhor que o cheiro dele. Bem melhor. E mesmo com o mundo todo novo à minha frente, o passado vinha. Às vezes, à noite, escutava o barulho da porteira abrindo. Era só a mente pregando peça, mas doía igual. Teve uma vez que acordei no meio da rua, com Bonito puxando as rédeas com força. Tava sonhando que ele tinha achado a gente, que vinha vindo com a cinta na mão. O medo não foi embora, só ficou quieto, escondido igual eu fazia quando criança. Passei a usar nome falso. Dizia que me chamava Maria. Todo lugar tinha uma. Era mais seguro. Quanto menos eu fosse eu, mais chance tinha de sobreviver. Fiz amizade com uma costureira que me ensinou a mexer com tecido. Aprendi a fazer barra, a emendar pano, a dar nó que não solta. E ali, entre linha e agulha, comecei a costurar uma nova pele para mim. Uma onde ele não tivesse tocado. Mas não se engane, meu bem. Liberdade não cura tudo. Tem coisa que fica. Ojeriza de toque, repulsa de cheiro de pinga, medo de voz alta. Uma vez, um moço quis ser gentil. Tentou segurar minha mão num gesto besta. Eu dei um tapa sem pensar. Ele nunca mais voltou. Com o tempo, fui juntando uns trocados. Comprei uma botina nova, uma saia decente e um cobertor só meu. Bonito ganhou nova cela, nova escova. Dormia perto de mim. Era meu alarme, minha companhia e meu pedaço de sanidade. Eu me perguntava todos os dias: será que ele me procura? Parte de mim torcia que sim, para poder encarar. A outra torcia que ele tivesse caído morto na estrada e que os urubus tivessem feito o favor que ninguém teve coragem de fazer. Mas mesmo longe dele, os monstros ainda vinham. Não tinham rosto, só lembranças. Quando eu via um pai puxando o filho pelo braço, eu virava o rosto. Quando ouvia alguém ralhar com um cachorro, a mão tremia. Não era culpa, era memória demais. Era peso demais para alguém que só queria viver. E ainda assim, vivia, porque mesmo com tudo, mesmo com as noites frias no depósito, com as mãos rachadas do sabão, com a fome que ainda me visitava de vez em quando, eu estava viva. E mais, estava livre. E isso, meu bem, isso ninguém tira de mim. A liberdade, às vezes, é uma ilusão com data de validade. Eu achava que estava longe o suficiente daquilo tudo. Da fazenda, dos gritos, dos animais machucados, da mulher calada que dizia ser minha mãe. Mas o passado tem um talento miserável de achar a gente mesmo quando a gente se esconde dentro do próprio corpo. Naquele dia, estava tudo calmo. Bonito estava amarrado nos fundos, comendo tranquilo. Eu tinha limpado o quintal, recolhido lenha e estava só esperando o sol abaixar para me esconder no quarto e tentar dormir com um olho só. Foi quando vi, na esquina, vindo pela rua de pedra, ele, o maldito, meu pai. O mesmo andar, a mesma cara seca, só o chapéu que parecia mais surrado. E ao lado dele, um homem gordo, velho, com uma expressão de quem não conhecia banho fazia uns 3 meses. Andavam devagar, olhando para os lados, procurando. Meu estômago virou do avesso. Me escondi atrás do tanque, abaixada, o coração no pescoço. A mão tremia tanto que parecia estar tocando gaita invisível. Eles passaram falando baixo, como quem tramava. Esperei até não ouvir mais passo, até o cheiro podre dos dois sumir no ar. Levantei e corri. Entrei, arrumei minhas coisas em menos de 5 minutos. Peguei Bonito,
A moça da pensão ainda me perguntou: "Já vai, Maria?" E eu só respondi: "Tá perto demais do que não presta. Obrigada por tudo." Ela ficou parada no batente, sem entender nada. Montei e fui, sem olhar para trás. 2 dias de estrada, só eu e Bonito. Dormi perto de cerca, comi fruta do mato e rezei como não fazia há anos. Pedi para qualquer santo, qualquer espírito, qualquer vento que me tirasse de perto daquele mal. E parece que por uma vez escutaram. Cheguei numa cidade nova, menor ainda que a outra. Um amontoado de casa com chaminé torta, feira no meio da rua e cheiro de coisa frita em óleo que já devia estar aposentado. Tava passando devagar quando vi a cena. Uma moça, mais nova que eu, encurralada num canto por um sujeito que parecia ter saído da mesma lama que meu pai. Fedorento só de olhar, com os olhos sujos e a mão pronta para agarrar. Não pensei. Fiz Bonito bater os cascos no chão e me aproximei com a voz firme que aprendi a usar quando o medo já virou fúria. "Solta ela, é minha prima. E o pai dela tá vindo ali, atrás do cavalo?" O homem virou, me olhou de cima a baixo. Bonito bufou alto. Ele hesitou, fez que ia falar, mas só rosnou e saiu pisando duro. Típico. Covarde adora se fazer de lobo, mas foge de cavalo grande. A moça me olhou com os olhos arregalados. "Obrigada. Achei que ele não fosse sair." Eu sorri de canto. "É só saber como espantar praga." Ela se apresentou como Clara. Tinha as mãos cheias de sacolas. Eu, com Bonito já mais calmo, perguntei: "Quer ajuda para carregar isso? Ele aguenta." Ela aceitou, sem pestanejar. Fomos conversando até a saída da cidade. Ela me contou que morava numa chácara ali perto, com a mãe e o irmão. O pai tinha falecido há anos. Quando me perguntou de onde eu vinha, olhei para o mato e disse: "De muito longe." Ela percebeu o silêncio nas minhas palavras. "Você quer ficar um pouco lá em casa? Descansar? A gente sempre precisa de ajuda com os bichos." Olhei nos olhos dela. Eram limpos. Disse que sim. Que bicho! Eu entendia bem. E eles sempre foram melhores do que gente. Chegamos na chácara. Um lugar simples, mas com cheiro bom. De terra viva, de comida feita com calma. A mãe de Clara era uma senhora de olhar firme, mas voz doce. Nos recebeu como se já me conhecesse. O irmão dela, Samuel, apareceu depois. E que irmão! Alto, moreno, com um tipo de beleza que me irritava. Porque não confiava mais em beleza. Já tinha aprendido que rosto bonito escondia a alma podre. Cumprimentei, mas deixei claro com o olhar: "Não vem muito perto, não." Nos primeiros dias, não largava Bonito nem para dormir. Ele ficava amarrado do lado da janela. Só dormia quando escutava a respiração dele. Samuel notava, mas não perguntava. Era esperto. Sabia que mulher desconfiada não gosta de pergunta. Aos poucos fui criando um ritmo ali. Clara me mostrava as tarefas. A mãe ensinava os nomes dos bichos. E Samuel fazia o trabalho pesado, com uma calma que me dava raiva. Porque, no fundo, eu queria que ele desse um motivo para eu odiar ele também. Mas ele não dava. E isso me confundia. Nos primeiros dias na chácara, eu andava com as costas envergadas de tanta tensão. Qualquer passo atrás de mim já fazia meu ombro levantar. Andava com o garfo na cintura, escondido no pano da blusa. Não que eu achasse que Clara ou a mãe fossem fazer alguma coisa, mas o hábito de sobreviver não larga fácil. Samuel era outro problema. Um problema bonito, com voz calma e braço forte. O tipo de homem que o povo da igreja aponta e diz: "Esse sim é decente." E era aí que estava o perigo. Porque se alguém me dissesse isso anos atrás, sabe quem se encaixava? Meu pai. Trabalhador, de fala firme, respeitado. E veja no que deu. Samuel passava, cumprimentava com a cabeça, às vezes deixava café pronto na varanda. Nunca forçava papo. E isso, ao invés de acalmar, me irritava. Porque homem que não força nada te deixa sem argumento para odiar. Mas eu seguia firme. Ajudava na lida, tratava dos bichos, consertava a cerca, cortava feno. A mãe de Clara começou a me chamar de braço direito. E eu fingia que não gostava. Mas por dentro, dava um calorzinho. À noite, eu comia calada e dormia com um olho aberto. Bonito ficava solto no terreno, mas não saía de perto.
Era como se ele também não soubesse se aquilo tudo era sonho ou armadilha nova. Às vezes, ele empacava olhando para Samuel como quem diz: tenta, vai, ela te desmonta. Clara era leve. Não perguntava o que não devia. Só contava da vida dela. Falava do pai com saudade. De como a mãe segurou tudo quando ele se foi. De como Samuel largou as próprias vontades para manter a casa de pé. E eu escutava, calada, porque não sabia mais o que era isso. Saudade de alguém que fez falta boa. Um dia, enquanto limpávamos o galinheiro, Clara perguntou se eu queria ficar de vez. Disse que a mãe já tinha comentado, que eu fazia bem a rotina, que os bichos gostavam de mim. E, olha, escutar que se serve para alguma coisa, depois de ser tratada como lixo por tanto tempo, dá um nó. Respondi que sim, que podia ficar, mas com uma condição. Se um homem levantar a mão aqui dentro, eu levanto o mundo em cima dele. Clara riu e respondeu que ali, quem mandava era a mãe. Com o tempo, Samuel começou a me pedir ajuda em coisa pequena. Um prego aqui, uma tábua solta ali. Eu dizia que não era carpinteira. Ele respondia que sabia, mas que minha presença parecia fazer o serviço andar mais rápido. Eu fingia que não escutava, mas escutava tudo. Teve uma vez que ele deixou um pedaço de pão doce na varanda, sem bilhete, sem falação. Só deixou lá. Eu olhei de novo, deixei lá até o fim do dia. Quando ninguém estava vendo, comi, mas comi com raiva. Não era pelo pão, era pela lembrança de que homem pode ser gentil sem querer nada. E isso me desmontava, porque meu corpo inteiro ainda achava que qualquer afeto era armadilha. Numa tarde, choveu forte. Ficamos presos no galpão, só eu e Samuel, abrigados com um monte de saco de milho. Ele tentou puxar assunto, disse que Bonito era esperto, que nunca tinha visto cavalo entender tanto. Respondi que Bonito era minha família, que entendia até pensamento ruim. Ele ficou em silêncio e depois de um tempo disse: então ele já entendeu que aqui não tem nada para te machucar. Quase levantei e saí, mas a chuva não deixou. E nem Bonito. Aos poucos, sem que eu quisesse, as manhãs foram ficando menos pesadas. Comecei a levantar sem sentir aquele aperto no peito. A fome voltou com gosto. O riso ainda não veio, mas a vontade de sumir, essa deu um tempo. E eu comecei a olhar em volta e pensar: será que? Mas logo cortava o pensamento, porque quando a gente vem do buraco, pensar em flor assusta mais do que rato. Mas uma coisa eu admito. Nunca pensei que fosse gostar de ver roupas secando no varal e sentir que aquela era minha também, mesmo que eu ainda dormisse com a porta encostada com cadeira por trás. Porque confiar é bicho arisco e eu, minha flor, ainda sou mato fechado. Confiar para mim era tipo costurar roupa furada com linha podre. Eu começava e já esperava arrebentar, mas ali, naquela casa cheia de cheiro de café passado e manga madura, o tempo foi fazendo o que remédio nenhum tinha conseguido. Foi alisando meu espírito. E mesmo relutante, eu comecei a deixar as paredes do meu muro desmoronarem uma a uma. Samuel, Samuel. Ele não pediu entrada. Ficava por perto, sem pisar forte, sem olhar invasivo, sem fala mole. Só estava ali, fazendo, ajudando, escutando, e o pior, ou o melhor, sei lá, era que me olhava diferente. Não era olhar de bicho querendo posse. Era um tipo de olhar que não cobra, só observa. Eu fingia que não via, claro, virava o rosto, ocupava a mão com coisa que não precisava, reclamava da roupa suja, arrumava a palha que já estava arrumada. Mas no fundo, eu via sim. E vez ou outra, quando ele passava a mão na testa suada ou ria com a Clara, eu me pegava admirando. Só que aí lembrava de tudo e cortava a cena. Não era para mim, dizia. Isso é isca. Clara era a mais esperta da casa. Já tinha sacado tudo. Vivia dizendo para o irmão: você devia agradecer ela por ter me salvo, sabia? Se não fosse aquela chegada de cavalo, eu estava enrolada. Repetia a história como se fosse lenda. A mãe ria e dizia que Deus mandava anjo de tudo que é forma, até montado. As noites seguiam tranquilas, até o dia do pesadelo. Não lembro como começou,
Só sei que acordei gritando. Aquele tipo de grito que vem da alma, não da garganta. Eu me debatia, suava frio, sentia de novo a cerca, o sangue, o olhar dele. Só sei que a porta abriu de supetão e as duas entraram, assustadas. Dolores, que foi, meu Deus? Clara correu até mim. A mãe ficou no batente segurando a coberta. E Samuel? Samuel parou na porta, encostado, quieto, o rosto tenso. Eu não consegui segurar mais. Falei tudo. Aquela fazenda maldita, o pai, os bichos, as ordens sujas, os castigos, o chiqueiro, o nojo, o medo, a fuga. Falei do casamento forçado, do velho que esperava por mim como se eu fosse mercadoria. Falei da minha mãe, ou melhor, da mulher que nunca segurou minha mão, nunca disse eu te protejo, da vez que ela fingiu que eu era mentira, da surra que me fez fugir. Contei tudo e no final, com a voz falhando, disse: eu não sabia que lugar nenhum do mundo podia ser diferente. Eu achei que era só aquilo que existia e por isso eu fugi, para tentar viver ou morrer fora de lá, pelo menos. Clara chorava. A mãe também. Me abraçaram forte, sem fazer perguntas, sem pedir explicação. Só disseram: aqui é sua casa agora, e ninguém mais encosta um dedo em você. Samuel continuava parado na porta, sem mexer um músculo. Mas o jeito que ele olhava, eu sabia que tinha escutado tudo, e de alguma forma aquilo me aliviou. Agora ele sabia. Agora eu não precisava fingir mais nada. Nos dias seguintes, tudo seguiu como sempre. Ninguém me tratou como bicho machucado. Ninguém me olhava com pena. E isso, minha flor, é o maior presente que se pode dar para quem carrega cicatriz. Até que um dia, no meio da lida, Clara pediu para a gente colher umas mangas para o doce da mãe. Eu e Samuel fomos juntos. Calor forte, árvore carregada. A gente ria, disputava quem pegava mais e bonito ali do lado, como sempre, observando. Aquele cavalo sabia demais. Em um momento, me distraí tentando alcançar uma manga alta demais. Samuel veio por trás para ajudar. Ficamos perto, mais do que devia. Ele me olhou, eu abaixei a cabeça e Bonito, do nada, deu um empurrão com o focinho nas minhas costas. Caí em cima dele, de cara. Foi constrangedor por um segundo. Depois, não mais. A gente se beijou. Demorou. Foi leve. Sem medo, sem pressa, e ali eu entendi que nem todo toque machuca, que nem todo homem quer posse, que às vezes, só às vezes, o mundo erra, mas depois tenta se redimir mandando um Samuel pra gente. Voltamos pra casa meio sem graça, mas sorrindo, e quando contei pra Clara, ela pulou, gritou, quase tropeçou na cadeira, disse que sempre soube, que agora sim, a casa estava completa, e eu ainda dormia com a porta encostada. Ainda dava um pulo se ouvia voz alta. Mas tinha uma diferença. Agora eu sabia que se caísse de novo, ia ter gente para me segurar. E Bonito, claro, que nunca mais me deixou cair sozinha. Quando olho para trás agora, sentada nessa varanda que cheira a manga madura e tempo bom, parece que vivi 3 vidas. A primeira, naquela fazenda desgraçada que me pariu no sofrimento. A segunda na fuga, correndo da sombra dele, sem saber se ia morrer no mato ou sobreviver no susto. E a terceira, essa que veio depois, essa que eu construí no grão, no suor, no silêncio e no amor, mesmo sem acreditar que ainda dava tempo para amor. Casei com Samuel depois de meses dizendo para mim mesma que eu não ia casar com homem nenhum nessa vida. Ele me pediu sem joelho no chão, sem firula, sem promessa. Disse só: se você quiser, é com você que quero passar o resto da vida. E eu respondi: então tá. Ficamos na chácara. Era nosso porto, nosso chão seguro, nosso pequeno mundo cercado de bicho, planta e café coado na hora certa. Clara, minha irmã, escolhida por Deus, porque o sangue nunca me deu irmã de verdade, se casou com um amigo dele, moço bom também. Eu quase não acreditei quando vi que dava para existir mais de um homem decente no mundo. Ela foi morar mais para perto da cidade, passava lá nos fins de semana, depois quinzenal, depois com os filhos pequenos agarrados na barra da saia. Eu sorria vendo aquilo. Era como se Deus estivesse me dizendo: tá vendo?
Agora sim, é vida. A mãe deles ficou doente depois de um tempo. E eu nem pensei duas vezes, trouxe ela para casa. Cuidei dela com o mesmo zelo que eu queria ter recebido da minha. E em cada chá que eu preparava, em cada coberta que eu puxava até o queixo dela, eu pensava: é assim que se cuida, é assim que se ama. Ela me chamava de filha sem cerimônia, e eu chamava de mãe com gosto. Antes de morrer, com a voz fraquinha, ela me segurou pela mão e disse: você foi meu presente tardio, a filha que eu não pari, mas que o mundo me mandou. Obrigada por cuidar do nosso legado com tanto amor. E ali, naquela cama simples, ela partiu, comigo ao lado, sem dívida nenhuma no coração. Depois disso, a casa ficou mais cheia. Vieram os filhos, 3. Um mais teimoso que o outro, mas com um coração bom. Os olhos de Samuel nos 2 meninos, o sorriso torto de Clara na menina. E todos eles, cresceram agarrados nas patas de Bonito. Bonito viveu até os 30. 30 anos de fidelidade, silêncio e presença. Ele viu tudo. O primeiro beijo, o primeiro parto, a primeira colheita boa. Quando adoeceu, eu já sabia. Ele andava mais devagar, comia menos, olhava para mim como quem já sabia que era hora. No dia em que se foi, eu sentei do lado dele, acariciei a crina já grisalha e agradeci por tudo. Por nunca ter me deixado sozinha, por ter sido mais família que qualquer humano antes dali. Quando ele fechou os olhos, chorei como quem perde parte do corpo, parte da alma. Enterramos ele perto do pé de manga, o mesmo onde me empurrou para o Samuel, a mesma árvore que hoje dá mais sombra que o telhado. Clara veio no mesmo dia. Choramos juntas, rimos lembrando do velho cavalo metido. Samuel fez a cova com as próprias mãos. Não quis que ninguém mais tocasse. Coloquei uma pedra ali, não com nome, mas com um recado. Aqui descansa quem me ensinou a correr. E até hoje, quando o vento bate de certo jeito, parece que ele ainda está por aqui, bufando perto da cerca, esperando-te meu chamado. Hoje, Clara ainda me visita. Antes vinha com os filhos, agora vem sozinha. Me ajuda na horta, me faz rir das desgraças da novela, me chama de irmã com aquele carinho que nem precisa mais ser explicado. Samuel, meu companheiro, me deu um susto grande outro dia. Teve uma doença que pegou forte, fez a gente tremer na base, mas passou. É duro feito a vida que teve, e sobreviveu como quem já nasceu resistente. Agora a gente passa os dias assim, sentados os 3, na varanda, olhando para o pé de manga, falando de Bonito, das crianças, da velha mãe deles, e às vezes em silêncio. Porque tem coisa que não precisa mais ser dita, já foi vivida, nunca mais soube da minha mãe, nem do verme que me gerou, e se soubesse também, não ia querer saber. Tem passado que é melhor deixar enterrar em chiqueiro. Não mando recado, não escrevo carta, não procuro ninguém, mas tem uma coisa que ainda me pega de vez em quando. Às vezes, quando tô sozinha, penso nos bichos que deixei escapar naquela noite. Penso se algum porquinho achou um mato bom, se a vaquinha foi parar numa fazenda decente, se os galos cantam sem medo. E rezo, não por mim, mas por eles, para que tenham tido a sorte que eu tive, de encontrar gente boa, chão firme e uma casa onde a dor não é regra, onde a voz da gente não é ignorada. Porque viver, minha flor, é isso. É sair do inferno e ter a coragem de chamar outro lugar de lar. E com muito orgulho eu te digo, eu venci. E foi bonito. E se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me dizer nos comentários de onde é que você está me assistindo.